Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Irmã Paula, só fecha o seu microfone agora para não dar interferência. Isso, obrigado. Quando você precisar falar, pode abrir ele à vontade. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Em mais uma aula. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 47. Na verdade, continuar. Na última aula nós começamos no 46, adentramos no 47. Paramos no versículo 10, mas hoje vamos começar a partir do versículo 13 do capítulo 47 do livro de Gênesis. Gênesis 47, a partir do verso 13. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, Josiara. Paz do Senhor. Amém? Então diz assim, no título da minha Bíblia, diz assim, como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Qual foi a estratégia que ele usou para comprar toda a terra do Egito para Faraó? Então, verso 13 diz assim, e não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Olha que situação agravante que estava acontecendo na terra do Egito e na terra de Canaã nessa ocasião. Não havia pão, a fome era muito grande e tanto a terra do Egito como a terra de Canaã desfaleciam de fome porque não havia alimento. Havia uma grande escassez de alimento. Versículo 14. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Ou seja, todo o dinheiro passou a se concentrar num só lugar. Todo o dinheiro passou a se concentrar numa só mão, na mão de José. Pelo trigo que ele vendia para o povo, ele recolhia o dinheiro. Olha o versículo 15. Acabando-se o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo, dá-nos pão, porque morremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. É só começar a aula que eles se alojam aí embaixo e falam alto. Mas eu fechei aqui a janela agora um pouquinho. Então, perceba que a primeira coisa que acaba no meio do povo é o dinheiro. E você percebe, né, que tem tanta gente que valorizam e dão tanta importância, dão tanto valor ao dinheiro. E quando acaba o dinheiro, elas não conseguem fazer mais nada, nem ter o que comer. Tem tanta gente que prioriza o dinheiro e esquece de priorizar a Deus. Porque nós precisamos primeiro colocar em primeiro lugar na nossa vida é Deus. Então acabou o dinheiro da mão do povo. O dinheiro se concentrou somente num lugar. Na verdade, o dinheiro não acabou, o dinheiro só foi transferido de mão. E é isso que acontece.
na nossa vida. Nós vivemos ciclos na nossa vida. Que o dinheiro ele não sai do mundo. O dinheiro ele não acaba no mundo. O dinheiro só é transferido de mão. A riqueza só é transferida de mão. Então, no caso aqui, José concentrou todo o dinheiro do Egito para ele. Ou seja, fazendo que o povo comprasse de si o trigo. E chegou um momento que o povo não tinha dinheiro mais para comprar. Chegou um momento que o povo não tinha mais como se manter. Então, veja o que acontece. No versículo 16. E José disse, dai o vosso gado e eu vos darei o vosso gado, se falta o dinheiro. Então, olha o que José agora está propondo para eles. Acabou o dinheiro? É simples. Para que vocês não fiquem sem comer, me dá o vosso gado em troca de trigo. Então José agora começou a vender o trigo, não mais pelo dinheiro, porque os egípcios não tinham mais dinheiro. José agora começou a vender o trigo em troca do gado, em troca do animal. Então aquele que quisesse comer tinha que ir lá e levar o seu animal, entregar a José e receber o trigo, para que pudesse se manter. Versículo 17. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e pelo rebanho das ovelhas, e pelo rebanho das vacas, dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Ou seja, eles garantiram a refeição por um período de tempo, porque também os animais acabaram. Os animais também foram tudo transferido agora para José. Então eles ficaram sem animais. Mas os animais que eles trocaram pelo trigo, os mantiveram por um período de tempo. Versículo 18. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe, não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui o rebanho de animais, e de nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Perceba que agora eles já tratam José como senhor. Eles já tratam José como senhor, porque as coisas de tempo em tempo foram mudando, e José estrategicamente estava angariando toda a riqueza do Egito e concentrando tudo para Faraó. E agora a proposta vai sendo diferente. Versículo 19. Porque morremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão. E nós e a nossa terra seremos servos. E a palavra servo aqui, ela foi mal traduzida para nós. A palavra servo aqui é um eufemismo. O que é um eufemismo? É quando o tradutor ele tenta suavizar o texto. É quando ele tenta trazer uma suavidade no texto para que o texto não agrida ao seu leitor. Porque a palavra servo aqui, ela é traduzida como escravo. O significado da palavra aqui, servo, no versículo 19, é escravo. Então você pode marcar aí com o seu marca-texto a palavra servo, puxa uma linha, escreva escravo. Amém? É só observar aqui a proposta que o povo está fazendo para Faraó. Acabou o nosso dinheiro, acabou o nosso gado, então compra nós agora. Agora nós queremos ser os seus escravos. Seja agora o nosso Senhor. Amém? Então todo o povo do Egito passou a ser escravo de Faraó. Não servo, escravo. E o escravo, ele não tem direito a nada. Amém ou não amém?
O escravo não tem direito a nada. O escravo, ele tem que simplesmente se submeter à vontade do seu senhor. Amém ou não amém? Porque morremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. E dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Então o que eles estavam propondo para José? Agora, compra nós. Compra a nossa mão de obra. Compra o nosso tempo. Compra a nossa vida. E nos dá semente para que nós venhamos trabalhar a terra, para que a terra não fique desolada. Versículo 20. Assim, com essa proposta, com essa estratégia, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção, que Faraó lhes tinha dado. Por isso, não venderam a sua terra. Então, somente os sacerdotes, eles eram sustentados por Faraó. Então, eles não precisaram vender as suas terras. Não aconteceu nada com os sacerdotes, porque eles tinham o privilégio de serem sustentados, ou melhor dizendo, de o próprio Faraó ofertar na vida deles, de o próprio Faraó contribuir para com eles. Então os sacerdotes foram os únicos que não precisaram se tornar escravos do Faraó. Agora você vê, né? O Faraó, que era um ímpio, ele dizimava na vida dos sacerdotes. Ele sustentava melhor dizendo, ele proporcionava que os sacerdotes tivessem sustento. E você percebe que a igreja do Senhor, ela se priva em sustentar os seus sacerdotes? Ela se priva em dizimar, em ofertar na vida dos seus sacerdotes? O Faraó, que é ímpio, ele fazia isso para os sacerdotes, ele praticava isso para os sacerdotes. E hoje a igreja do Senhor, ela tem dificuldade de fazer isso. A igreja do Senhor prefere investir em pedra, cimento e tijolo do que na própria vida do sacerdote. A igreja do Senhor parece que fica triste quando vê um sacerdote prosperando, um pastor bem-sucedido, a sua família que se alimenta bem, que se veste bem, que tem um bom carro. Parece que o povo fica triste com isso. E por isso o povo se priva de contribuir, porque há uma ideologia que colocaram na nossa mente que todo pastor é ladrão. Há uma ideologia que colocaram na nossa mente que o pastor, ele precisa trabalhar. Mas preste atenção. O médico trabalha e ele é remunerado pelo seu trabalho. O psicólogo trabalha e ele é remunerado pelo seu trabalho. Amém ou não amém? O advogado trabalha e ele é remunerado pelo seu trabalho. Agora, a vida de um ministro de Deus. Muitas vezes ele é o médico para orar e a pessoa ser curada. E muitas vezes ele é o psicólogo para aconselhar. E muitas vezes ele é o advogado para defender. Então, como que isso não é trabalho? Como que isso não é uma função trabalhista? Mas o que tentam colocar na mentalidade do povo
é tudo contrário a isso. Entenda? Uma das questões que Deus vai falar lá em Joel, que ele vai apertar o povo, é quando os sacerdotes começam a chorar. E quando o povo começa a tirar tudo dos sacerdotes, o próprio Deus manda que os sacerdotes vão para o templo e chorem diante do alpendre e do altar do templo do Senhor. Porque quando os ministros chorarem, Deus vai vir e apertar o povo. Diz assim o texto: chorem sacerdote, ministro do santuário. Deus manda que o sacerdote, quando eles começam a ser privados das coisas, das contribuições do povo, Deus manda para que eles vão para o templo chorar. Porque o choro dele, a lágrima do sacerdote sendo derramado, o Senhor vai vir e vai apertar o povo. Então nós vamos ver aqui que o faraó... Pastor, mas talvez a grande responsabilidade seja de alguns líderes, não é? Que a gente vê as histórias, no decorrer da nossa vida cristã, a gente vê tantos homens que diziam-se sacerdote, como hoje ainda tem, e enriqueceram assim de uma tal forma e não cuidou nem das ovelhas. São templos imensos, né? Mega luxuoso. A vida deles é com jatinho, é tantas coisas que a gente vê. E assim, não que eles não possam ter, como o senhor está falando, mas a gente vê assim, é muita coisa errada. Talvez eles sejam responsáveis por essa situação. Não generalizando, né? Sim, claro. Você tem razão. Nós fomos muito enganados. Nós fomos muito usurpados. Mentiram muito para nós, nos ludibriaram, nos colocaram fardos pesados para poder mexer no nosso emocional, para arrancar, né, a lã das ovelhas. Mas veja bem, claro, isso aí é um assunto que isso aí é discutido no mundo todo. Mas o que eu estou aplicando é o contexto bíblico. Cada um vai tirar as suas interpretações, cada um vai tirar o seu entendimento e cada um vai agir da maneira como interpreta e como entende. Mas entenda o seguinte, o que eu estou querendo aqui propor é um argumento bíblico. É um argumento bíblico, porque por mais que, vamos dizer, que a maioria digam que não, se a Bíblia diz que a Bíblia ela é verdadeira. Por mais que, vamos dizer que só uma minoria, só um povoado que defende o que a Bíblia está dizendo e está todo mundo contra. A Bíblia é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. Agora, nós temos que entender também que o espírito do anticristo, ele já age no mundo. E o espírito do anticristo, ele vai se opor a Deus e tudo que se chama Deus. Tudo que leva o nome de Deus, tudo que é feito para Deus, tudo que é manifesto em função a Deus. Então, há uma resistência porque o espírito do anticristo ele resiste quanto a isso. Porque o interesse dele é dificultar. Hoje, ninguém faz nada nesse mundo sem dinheiro. Ninguém faz nada. Tudo nós compramos, tudo nós pagamos. Tudo nós compramos e tudo nós pagamos. Entenda, aqui o povo, olha a proposta que nós estamos estudando aqui. Aqui o povo, quando eles não tiveram mais dinheiro para comprar o produto, eles deram os animais. Quando acabou os animais, eles deram os campos. Quando acabou os campos, eles se deram. Eles se submeteram a ser escravos, porque se não fosse dessa forma, eles não viveriam mais. Então escolheria, ou somos livres e morremos, ou nos tornamos escravos e vivemos. Porque quem quisesse se tornar livre, tinha o direito de se tornar livre, só não ia comer mais. E em pouco tempo ia desfalecer e ia morrer. Então, qual que é melhor? Ser livre
e viver por pouco tempo, ou se tornar escravo e viver por mais tempo e conseguir se manter. Então eles não tiveram escolha em entregar tudo. E o dinheiro se concentrou aonde? É aí que nós vamos chegar lá no ponto, lá na frente. O dinheiro se concentrou aonde? Só num lugar. Vamos dizer assim, o dinheiro se concentrou aonde? Só na mão de um. E aí? De José, verdade. Então vamos dizer assim, se o dinheiro se concentra só na mão de um, ele tem valor? O valor, ele continua tendo valor, mas qual vai ser o significado? Se só uma pessoa, vamos dizer, se só uma pessoa detém todo o dinheiro do mundo, o dinheiro não vai perder o valor, correto? Mas qual vai ser o significado? O que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro? Como que eu vou me manter se eu não tenho dinheiro? Não tem como. Então é aí que nós vamos ver lá na frente o que aconteceu. Como que José, ele comprou toda a terra do Egito para Faraó e como ele administrou para que não sucumbisse a terra. Que a terra ainda continuasse produzindo. Porque acabou o dinheiro, o povo não tinha comida, não tinha semente. Como é que ia produzir? A terra ia sucumbir. Amém? Glória a Deus. Então o faraó, os sacerdotes, eles eram isentos. Então com eles não foram afetados em nada. Porque eles tinham a contribuição do faraó. Versículo 23. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós, a vossa terra, para Faraó. E eis aí, tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Então preste atenção nisso aqui, que nós já vamos entrar acerca do argumento que nós estávamos falando anteriormente, e que já vai deu uma margem para que nós entramos nesse ponto. Então o que acontece? Olha o que José está dizendo: eu comprei vocês, eu comprei o vosso gado, eu comprei a vossa terra, eu comprei tudo para Faraó. Então o que o povo agora é de Faraó? Escravo. O povo é escravo de Faraó. O povo agora tem um dono, o povo não se manda. O povo agora, eles não podem fazer mais nada. Mas olha o que José vai fazer. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. O José, ele tinha a obrigação de devolver ou de dar semente para o povo? Não. A semente agora era dele, a semente agora era do Egito, a semente agora era do faraó. Ele não tinha obrigação de dar semente para ninguém. Mas entenda, o povo não tinha mais nada. O povo não tinha gado, o povo não tinha terra, o povo não era nem dono de si mesmo. Então, olha a estratégia de José. Ele dá semente, ele devolve semente para o povo. Versículo 24. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. Então, o que José faz? Ele devolve, ele dá 100% para o povo. Me diz aí, alguém que é dono de tudo vai investir 100%. Ele investiu 100% no povo. E ele exigiu o seguinte: eu vou dar para vocês 100%. Mas desses 100%, vocês vão ficar com 4 partes e vão devolver uma parte para Faraó. Vão devolver o quinto para Faraó. O que significa isso? 20%. De 100, tira 4 partes, sobra uma, sobra 20%. Então, 20% eles tinham que devolver a Faraó. Mas de quem era
toda a riqueza? De quem era todo o dinheiro? De quem era todo o gado? De quem era toda a terra? Do faraó, que José comprou para o faraó. Mas mesmo assim, José dá 100% para o povo e exige que eles devolvam 20% para faraó. Agora, José não poderia dar tudo? Fica com tudo aí, vocês vão se manter, não ia faltar em nada para o Egito. O faraó não ia ficar pobre. José poderia muito bem dar os 100 para eles, os 100% para eles, e se viram aí, vocês se mantêm com isso aí, pronto, não vão morrer de fome. Mas por que José exige que dos 100% que ele deu para o povo, todo o povo precisava ir levar 20%, o quinto, para faraó? Amém? A resposta é bem simples. Para que o povo... Sabe que o povo tem memória fraca, né? O povo se esquece muito fácil das coisas. Então José fez isso para que o povo não se esquecesse que eles tinham um dono. Simplesmente para isso. Porque poderia ficar os 100% para o povo. Poderia ficar tudo para eles, não ia faltar em nada para o faraó. Mas José exige, tragam 20%, para que eles não pudessem esquecer que eles eram escravos e que eles tinham um senhor. Amém? E disseram, versículo 25, a vida nos tem dado, achemos graças aos olhos de meu senhor, e seremos servos de faraó. Seremos servos de faraó. Ou seja, não precisa dar os 100. Olha o que o povo vai dizer, não precisa dar os 100. Só o simples fato de nos manter vivos, já somos agradecidos por isso. A nossa vida, o poder da nossa vida está nas tuas mãos. E o simples fato de o faraó nos dar o que comer, nos manter vivo, basta, não precisa nos dar dinheiro nenhum. Mas José fez questão de dar os 100 e mandar que eles devolvessem os 20%. Versículo 26. José, pois, estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito e na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. Amém? Glória a Deus. Então, olha o que o José fez. A estratégia que ele fez. Ele comprou tudo para o Egito. O povo, o gado, a terra. Deu para o povo, devolveram ao povo 100%, deu semente para eles, deu 100%, e exigiu de tudo aquilo que eles frutificassem, de tudo aquilo que eles produzissem, eles viessem a devolver 20% para Faraó. Para quê? Para que eles pudessem lembrar, para que eles pudessem não se esquecer que eles eram escravos e que eles tinham um dono, que eles tinham um senhor e que eles deveriam ser obedientes à risca a essa proposta de José para eles. Amém? Agora, abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Perdão, é capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 22.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 22. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, sublinhe aí a palavra servo, puxa uma setinha, escreva escravo. É a mesma palavra lá de Gênesis 47, 19. Amém? É liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Sublinhe aí também, servo é de Cristo. Ou seja, escravo. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, é escravo de Cristo. E por que nós somos escravos de Cristo? Porque Cristo nos comprou para Deus. Nos comprou. Glória a Deus. Amém? Paulo vai dizer aos Colossenses que ele, Cristo, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o seu reino, para o seu senhorio, nós mudamos de dono. Nós mudamos de dono. Nós não somos mais, nós não pertencemos mais ao mundo, ao diabo, mas sim agora nós pertencemos a Deus e ao seu reino. Então nós mudamos de dono. Quando Cristo nos tira do império das trevas e nos transporta para o seu reino, nós mudamos de dono, mas continuamos escravos. Mudamos de donos, mas não somos livres, somos escravos. E sim agora escravos de Cristo. Quem está compreendendo isso? Então nós temos um dono, que é Cristo. Ele nos comprou para Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele é o nosso dono, mas nós não deixamos de ser escravos. Sendo que é muito melhor, maior, sem comparação, ser escravo de Cristo. E por que é muito maior e melhor? Porque Cristo sabe ser Senhor. Amém? E todo aquele que ele é Senhor, ele é provedor. Ele provê para quem ele é Senhor. Então nós mudamos de dono e não mudamos, mas continuamos escravos. Agora nós somos escravos de Cristo, porque Cristo nos comprou para Deus. Assim como José comprou o povo para Faraó, Cristo nos comprou para Deus. Amém ou não amém? Então nós agora somos escravos de Deus. Vamos dizer que o que mudou, claro, e mudou muita coisa, porque Deus sabe ser Senhor. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é graça. Amém? Mas só que o contexto da nossa vida, ele ainda continua no mesmo. Amém ou não amém? Como que é agora o nosso relacionamento com Deus? O nosso relacionamento com Deus é o seguinte: Ele nos deu 100%. Deus nos deu 100%. Porque se eu sou escravo, então nada é meu. Se eu sou escravo de Deus, nada é meu, tudo é dele. Assim como aquele povo, eles eram escravos de Faraó, nada era deles, tudo de Deus. Então, se nada é meu, o que acontece? O meu 100%, eu preciso vir e entregar no altar de Deus. É de Deus, não é meu. Correto?
fosse o meu 100%, o 100% que eu recebo, aquilo que eu frutifico, aquilo que eu recebo, os 100% então eu tenho que trazer no altar de Deus e devolver para Deus. É dele. Eu sou escravo dele. Mas entenda, então vamos dizer aqui que os meus 100% agora está nessas duas partes. Eu chego e coloco, está nessas duas partes, eu coloco no altar de Deus. Como Deus é generoso, Ele é bom, se não fosse assim, o que aconteceria comigo? Como que eu sairia desse lugar? Triste. Porque, pensa o seguinte, eu trabalhei um mês todo e eu agora tenho que pegar tudo, os 100% e colocar no altar de Deus. Como que eu sairia desse lugar? Triste, abatido. Mas quando eu estou saindo, Deus faz assim, ei, vem cá, Edson. Faz o seguinte, deixa 10% aqui, pega esses 90% e leva para você. Eu estou te abençoando. Eu estou provendo na sua vida esses 90%. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas, glória a Deus, aleluia. Se Deus é bom, vou fazer com essas duas canetas que aí fica melhor de eu levantar aqui. Então, eu deixei lá 10%, Deus mandou eu pegar 90% para mim e eu peguei. Fiquei com 90% para mim, já não saí mais triste. Já saí alegre. Uau, que bênção, Deus me abençoou, me deu 90% dos 100% que eu entreguei a Ele. Porque os 100% é dele. Aí o que acontece? Mas se Deus é bom, por que Ele então não me entregou ou não me entrega os 100%? Ele não precisa. Ele não precisa do dinheiro. E por que Ele então, já que Ele é bom, por que Ele não me dá os 100 para mim? E por que Ele me dá 90 e exige que eu deixe a 10? Vamos voltar lá para o povo do faraó. O povo tinha que deixar 20 para faraó, para que eles pudessem sempre lembrar que eles eram escravos, que eles tinham um Senhor. Da mesma forma é com Deus. Nós deixamos 10 com Deus, e ficamos apenas com os 90, para que nós viemos lembrar a cada dia que nós somos escravos e temos um Senhor. Glória a Deus. Porque a nossa memória é fraca. Nós esquecemos das coisas muito fácil. Então, toda vez que eu preciso levar 10% dos 100% que eu recebo, quando eu preciso devolver para Deus, eu estou declarando para mim, declarando para o mundo espiritual que eu não sou dono de mim mesmo, mas eu tenho um Senhor. Eu estou declarando para o mundo espiritual que eu não sou dono do meu nariz e que eu tenho um Senhor. E que se eu tenho um Senhor, eu devo obediência ao meu Senhor. Quem está entendendo isso? Amém. Nada mudou. Amém. Nada mudou. Por que fica difícil das pessoas entenderem isso? E muitos querem ficar com os seus 100% e se recusam a entregar para Deus somente os 10%. Vou dar um exemplo muito básico. Vamos supor que aqui tem um terreno baldio. O que as pessoas fazem quando elas encontram um terreno baldio? Jogam lixo, bicho morto, entulho. O terreno está baldio, não tem dono,
Então as pessoas fazem o que querem. Jogam lixo, jogam entulho, animal morto. Muitos vão lá e se apoderam e tomam posse daquele terreno baldio. Mas, se esse terreno tem um dono e o dono está presente, as pessoas vão jogar lixo, vão jogar entulho, vão jogar animal morto ou vão se apoderar desse terreno? Não. Por quê? Tem um dono. Quando com a sua atitude você se comporta dessa maneira em devolver para Deus aquilo que é dele, você está declarando para o mundo espiritual que você tem dono. E por você ter dono, não é qualquer um que vai ter, ou não, melhor, não, os demônios, vamos dizer assim, vamos tirar das pessoas, os demônios não vão ter o direito de jogar entulho, animal morto, ou se apoderar de você, porque você já tem um dono. Aleluia. Quem está entendendo isso? Amém. Amém. Quem está entendendo isso? Amém. Para você ver como é que o negócio é tão espiritual. É tão espiritual. Agora, uma outra coisa, uma outra situação que é muito importante que você saiba e que ainda é mais poderoso ainda. Só quem está com o microfone aberto, só fecha para mim, por favor. Obrigado. Que é mais poderoso ainda. A Bíblia vai dizer que Cristo nos comprou para Deus e que Deus nos adotou. Certo? Então nós somos filhos de Deus por adoção. Deus nos adotou. Então nós somos filhos por adoção. Agora, pasme, o filho, ele é isento do tributo. O filho de Deus não precisa pagar tributo para Deus. Correto? Quando vieram cobrar os impostos de Jesus, o que Jesus falou? Mandou Pedro falar. Ô Pedro, os da pátria, né? Os domésticos da pátria, são isentos dos impostos. Só os estrangeiros que têm que pagar os impostos. Os que são da casa não precisam pagar impostos. Aí Jesus fala assim, mas para que nós não escandalizemos, vai lá, lança o anzol, o primeiro peixe que você pegar, você tira o starter da boca do peixe e paga para mim e para você. Então nós somos filhos de Deus, então nós estamos isentos dos impostos. Mas como funciona? Como funciona? Eu agora devolvo a Deus se eu quiser. Correto? Eu devolvo se eu quiser. Se eu sou filho, eu estou isento, eu não preciso pagar o tributo, então eu só vou devolver se eu quiser. Mas, e por que eu devolvo? Pela generosidade e o reconhecimento. E quando eu faço isso, por reconhecimento e generosidade, Deus me abençoa abundantemente. Porque se eu sou filho, eu não tenho obrigação de dar. Presta atenção no que eu estou te ensinando nessa noite. Se eu sou filho, eu não tenho obrigação de dar. E se eu faço, é para o reconhecimento e generosidade. Reconhecendo Deus como meu Senhor, reconhecendo Deus como meu provedor, porque é Ele que me dá os 100%, e pela generosidade do meu coração. E quando eu ajo dessa maneira, Deus me abençoa abundantemente. Porque até aquilo que eu faço por obrigação, a Bíblia vai dizer que eu sou servo inútil. Olha o que Jesus vai dizer. Vós sois servos inúteis, porque só faz o que vos é mandado. Então, quando eu faço acima do que eu sou mandado, aí eu entro no campo, ou melhor dizendo, no nível do reconhecimento e da generosidade. E quando eu entro no nível do reconhecimento e da generosidade, eu já estou acima da média.
E aí Deus, ele abre as comportas do céu. Ele abre a janela do céu. E aí Deus derrama mesmo sem medida. Amém? Então, quando eu devolvo dos 100% que Deus me dá por reconhecimento e generosidade, é impossível dele não me abençoar. Amém ou não amém? Sabe o que faz mais romper ainda na vida da pessoa? É quando ela, dos 90%, ela, por voluntariedade, ela entrega para Deus. Nós não somos abençoados quando nós entregamos o dízimo. Quando nós entregamos o dízimo, é Deus que nos abençoa. Nós somos abençoados quando nós, dos 90 que Ele nos deu, nós assim o ofertamos. Por amor, por reconhecimento e por generosidade. E por que eu entrego por reconhecimento e generosidade? Porque eu quero participar naquilo que o Pai está edificando. E quando eu participo por amor, por reconhecimento, por generosidade, naquilo que o Pai está edificando, isso é impossível de não agradar o coração do Pai. Porque eu não tenho obrigação. Entenda, eu sou filho, sendo filho, eu não tenho mais obrigação. Agora eu faço sim, continuo fazendo sim, mas agora não por obrigação, mas por reconhecimento e generosidade. E quando eu faço isso por reconhecimento e generosidade, eu estou participando naquilo que o Pai está edificando. E o que o Pai está edificando? O Pai está edificando um povo na terra. O Pai está edificando a sua igreja na terra. A sua igreja são homens, mulheres. A sua igreja é um organismo vivo. E o Pai está edificando povos na terra, a sua igreja na terra. E quando eu participo entregando aquilo que Ele já me deu, eu estou juntamente cooperando e participando naquilo que o Pai está edificando na terra. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Sendo que o povo lá no Egito, eles não, vamos dizer assim, eles não tiveram essa sorte. Eles tinham mesmo que se dar para se manter vivo. Eles tinham mesmo que abrir mão de tudo para se manter vivo. Mas nós não precisamos abrir mão de nada. Cristo fez isso por nós. Ele já nos deu vida. Entendo? Se eu entregar ou não, eu continuo vivendo, continuo comendo. Mas Ele já me deu vida. E quando eu reconheço isso e entrego, eu estou fazendo por reconhecimento, honra e generosidade. Tudo muda. Mudou muita coisa? Mudou foi tudo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Porque nós só mudamos de dono. Só mudamos de dono. Mas ainda continuamos escravos. Escravos de Cristo. Que não tem nem comparação ao antigo dono que era nosso. Querendo ou não, irmãos, querendo ou não, quem nasce nesse mundo, e já, se não for para Cristo, já tem um dono. Quem nasce nesse mundo já nasce determinado para ter um dono. E é por isso que nós somos tirados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. Pronto, agora Cristo é o nosso dono. E nós somos os seus escravos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É algo assim, muito impactante. Porque não é comum. Não é comum esse entendimento. Mas entenda o que Deus... Entenda onde Deus está querendo te levar. Entenda o nível que Deus está querendo te levar.
Deus está querendo te levar nesse nível porque Ele tem algo grande a desatar na sua vida. Aleluia. Tá entendendo, irmão? Glória a Deus. Amém. Só que a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. A Bíblia vai dizer que o espírito do anticristo já age no mundo. E ele vai se opor a Deus e tudo que se chama Deus. Na próxima aula, eu vou ensinar uma coisa também muito poderosa para vocês. Aí nós vamos lá em Joel, no capítulo 2. Nós vamos em Daniel, no capítulo 9, no versículo 27. Nós vamos em Malaquias. E eu vou te ensinar algo que é para destravar na sua vida financeira. Você, se entender o que eu vou te ensinar, se você entender hoje o que eu estou te ensinando hoje, você já vai prosperar de uma maneira poderosa. Glória a Deus. Amém. Eu te dei uma chave poderosa hoje e talvez você nem percebeu. Mas eu não vou deixar você ir embora desse estudo sem te mostrar essa chave. O José, ele deu uma chave para os egípcios, que essa chave, ela continua funcionando nas nossas vidas até hoje. Qual foi a proposta que ele deu? Que ele deu para os egípcios? Eu vou dar para vocês 5 partes. Que nessas 5 partes significa 100%. E dessas 5 partes vocês vão devolver, vocês vão tirar o quinto. O quinto representa 20%. Vocês vão tirar o quinto e devolver para o faraó. E aqui está a chave. Em pouco tempo, aquele povo, eles produziram tanto que eles não precisavam ser mais escravos. Já conseguiriam se manter por si só. Então, se você conseguir, presta atenção, se você conseguir da sua renda, e se você se compromissar em fazer isso da sua renda, você separar 20% é seu. É um dinheiro que você não vai mexer, você vai guardar, você vai botar no banco, você vai botar na sua caixinha, no seu cofre, você vai botar debaixo do colchão e esquecer. Todo mês da sua renda, você tira 20% dela e guarda, 20% dela e guarda, 20% dela e guarda. Em um ano, você vai pegar aquele dinheiro, você vai ter um dinheiro para você investir, para produzir mais dinheiro, você vai poder fazer muita coisa. E se você souber aplicar ele, souber investir ele, você em 4, 5 anos ainda consegue ficar rico. Porque há um princípio poderoso nisso. É difícil a gente tirar 20% e esquecer dele, mas é esquecer dele. Esquecer. Você só vai poder pegar nele se você for pegar para poder aplicar em alguma coisa, investir em alguma coisa, investir em algum negócio. Mas se você se doutrinar em fazer isso, da tua renda, você conseguir separar todo mês 20% e guardar, é seu. É seu. Vamos dizer assim, você está se pagando com aqueles 20%. Você já viu uma empregada doméstica? Não vou nem falar empregada doméstica. Uma dona de casa. A dona de casa, ela lava, passa, cozinha, arruma a casa. Ela recebe por isso? Não ganha nada por isso, né? E tem marido que ainda fala assim, não, é a sua obrigação. Não é obrigação. Não faz nada em casa. Porque o trabalho do lar é pesado. É uma coisa que você faz todo dia e nunca acaba.
É um negócio, assim, nós temos que valorizar as mulheres, porque vocês são especiais mesmo. É um trabalho que não acaba. Agora imagine, você dona de casa, você que faz... Imagine que você fizesse isso, tirasse esses 20% aí como seu pagamento. Eu sei que vai ter marido que vai chiar, né? Mas se você conseguir fazer isso, tirar esses 20% é seu pagamento. E quando dá um ano, você vai lá, tira ele, investe em alguma coisa. Mas é como que você estivesse pagando uma prestação. Você está entendendo? Nós não temos costume de fazer isso. Mas você sabia que aquele que consegue fazer, ele consegue prosperar de uma tal forma que há um princípio poderoso nisso. Foi a estratégia que José teve para não deixar o Egito sucumbir. Porque toda a riqueza estava concentrada num só lugar, nas mãos de José, nas mãos de Faraó. Todo o dinheiro, todo o gado, toda a terra, toda a semente, todo o povo. O que ia acontecer com a terra? Ia sucumbir, ia deixar de existir. Então o que ele fez? Toma os 100%. Vão lá, trabalhem. E o que vocês produzirem, tragam 20% e entrega o Faraó. Somente para que eles pudessem lembrar que eram escravos e que tinham um dono. Amém? Então entenda o seguinte. Voltando aqui para Deus, nós temos um dono. Nós temos um Senhor. Ainda continuamos na condição de escravo. Só que agora, muito melhor, nós somos escravos de Cristo. Então, o meu dono, o meu Senhor, ele me entrega 100%. E como filho, eu não tenho obrigação de devolver nada. Mas, porque eu quero participar naquilo que o meu pai está edificando, e porque o reconhecimento e a generosidade está no meu coração, eu devolvo a 10ª. E os 90 que fica na minha mão, eles produzem e produzem e produzem. Dos 90 que fica na minha mão, eu ainda posso tirar dele o 5º, o 20%, para que possa ser um investimento para mim mesmo. Amém? É uma chave que pouca gente pratica. Mas todo aquele que pratica, você pode ter certeza que ele vai dar um testemunho poderoso. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir para as perguntas.